A hora da graça. A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meus amados irmãos, nesta manhã eu quero vos trazer uma meditação da palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Estarei lendo do versículo 33 até o versículo de número 36, que diz assim: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinham um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meus queridos, eu entendo que há batalhas que nós teremos que travar sozinho. E quanto mais nós lutarmos sozinhos no secreto, mais será o nível que nós subiremos. O próprio texto que nós acabamos de ler nos relata e nos dá esse exemplo. Davi, já antes dele enfrentar aquele gigante Golias, ele já tinha tido outras batalhas. Ele já tinha enfrentado outras guerras. Na primeira dela foi com um leão. Ele enfrentou o leão sem plateia, sem que ninguém o visse. Ele enfrentou o leão no secreto. Da mesma forma, depois também, ele enfrentou um urso também no secreto. Então, através disso, eu entendo que tem batalhas que eu e você, nós venceremos e sem a ajuda de ninguém, nós vamos somente ter a ajuda de Deus. Tem batalhas que nós vamos lutar no secreto. Pessoas não vão estar sabendo o que você está passando. Pessoas não ficarão sabendo que você está lutando. Mas nessas horas você pode contar com a ajuda de Deus. Você não está sozinho, Deus está contigo. Assim como aconteceu com Davi, ele estava ali naquele campo apacentando o rebanho de seu pai, quando de repente veio um leão para querer arrebatar uma das suas ovelhas, e ele saiu e ele matou o leão. Depois veio um urso e ele também matou um urso. Então só estava ele ali juntamente com aquelas ovelhas, sem plateia nenhuma, sem que ninguém o visse, e ele enfrentou essas duas batalhas e Deus lhe deu vitória. E eu costumo dizer que essas duas batalhas foram o que prepararam Davi para um desafio maior, para uma batalha maior que seria com aquele gigante. Então as batalhas que eu e você nós enfrentamos, elas vão nos preparar para enfrentar desafios maiores, ou seja, nós vamos subir de nível. Mas você tem que ter isso em tua mente. Tem batalhas que você não vai contar com a ajuda de ninguém. Tem batalhas que será somente você e Deus. É muito comum você ouvir da boca de pessoas: eu estou passando por uma grande luta e ninguém vem me ajudar, ninguém me ajuda, parece que eu estou sozinho. Mas isso é bíblico, querido. Tem desafios, tem batalhas que nós vamos enfrentar juntos. Mas tem batalhas que nós vamos enfrentar sozinhos mesmo. Mas cada desafio que você enfrenta sozinho, mais e mais a tua fé vai ser alicerçada. Mais e mais você vai ver que Deus esteve com você. E quando se levantar o gigante, você vai estar já preparado, porque você já lutou no secreto muitas batalhas e venceu. E esse gigante será mais um dos desafios que você vencerá também. Portanto, meu querido irmão, que você venha meditar nessa palavra. Eu não sei o que você está passando, talvez a luta tenha sido grande, talvez é um problema lá no teu lar, no meio da tua família, muitas vezes é um problema de saúde, mas eu quero te dizer, você é poderoso em Deus, aleluia. Deus é aquele que está com você, você é poderoso em Deus para vencer todas essas batalhas, vencer todas essas guerras, vencer todas essas lutas. Assim como Davi venceu no secreto, você vai vencer no secreto também. E quando isso passar, quando isso terminar, aleluia, você vai entender, aleluia, que aquele que tem aliança com Deus, aleluia, jamais ele perece.
Foi isso que Davi declarou quando Saul disse: você não pode lutar contra esse gigante, porque ele já é homem experimentado em guerra e você ainda é um moço. E ele declarou para Saul que ele já havia enfrentado o leão, já havia enfrentado o urso, e que aquele gigante seria como mais um deles. E ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? A circuncisão era símbolo da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. Então Davi sabia que ele tinha aliança com Deus, mas que Golias não tinha aliança com Deus. E como ele tinha aliança com Deus, ele prevaleceria contra aquele gigante. E da mesma forma também somos nós. Nós que temos aliança com Deus, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que é de Deus, o maligno não tem o poder de tocar. Então você tem aliança com Deus, aleluia. Você tem promessa de Deus na tua vida, assim como Davi tinha. Então, querido, não será esse gigante que vai te derrubar. Não será esse problema, aleluia, que vai fazer você desistir. Não será essa luta que vai fazer você parar. Mas eu digo para ti nesta manhã, continue crendo, você vai vencer, e essa tua vitória vai servir de exemplo para muitos, para que muitos venham ver o teu exemplo e venham, aleluia, lutar também, porque vão entender que assim como você venceu, eles vencerão também no poder de Deus. Que Deus abençoe tua vida, meu querido irmão. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que o canal possa crescer. Deus abençoe grandemente a tua vida, em o nome de Jesus. O meu muito obrigado a você que tem compartilhado. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.